Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou Edsolene Araújo e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acredito que é muito importante a gente saber. No vídeo anterior eu falei sobre o que é o transtorno de personalidade, né? Então eu expliquei que é uma forma desajustada que a pessoa tem, uma forma de ver, compreender o mundo. A forma de ser, de agir, de pensar é um pouco desajustada. Então, esse é o que resume o transtorno de personalidade. Então, temos, assim, mais de 9, 10 tipos de transtorno de personalidade. Então, neste vídeo hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade dependente. Ele é também um tipo de transtorno, né? E ele causa muitas coisas na vida da pessoa. Então, eu vou falar como que é o comportamento de quem tem um transtorno de personalidade dependente. Ó, na hora de tomar decisões, ele tem grande dificuldade de tomar decisões, né? Ele tem uma dependência de alguém. Geralmente, o transtorno de personalidade dependente, ele atinge mais as mulheres do que os homens. Não que os homens não tenham esse tipo de transtorno de personalidade. Sim, pode acontecer de um homem ter. Mas a grande probabilidade geralmente são as mulheres que têm esse tipo de transtorno de personalidade. Então, na hora de tomar decisões, essa pessoa ela depende do outro para tomar decisões e muitas vezes coisas até simples, como a roupa que vai vestir, o trabalho. Ai, qual trabalho eu vou fazer, que faculdade eu vou fazer? Ele sempre está pedindo a opinião da outra pessoa. E dependendo do que o outro fala, ele vai tomar a decisão dele, né? Então coisas simples do cotidiano, o que cozinhar, o que vestir, né? Qual profissão vai exercer, coisas do cotidiano, coisas às vezes até mesmo pessoal, a pessoa fica o tempo todo pedindo opinião, né? Geralmente da pessoa que ele tem aquela dependência para poder assim ele tomar decisões. E a segunda dificuldade que para quem tem transtorno de personalidade vai ter é dificuldade para se projetar, né? Se ele já tem dificuldade para tomar decisões, imagina para projetos, né? Ó, não costuma ter iniciativa própria sem projetos porque consideram incapazes de atingir, né? Olha como que isso é muito sério na vida da pessoa, né? É como se esse transtorno ele travasse, não que a pessoa não é capaz de exercer, às vezes numa empresa ele conseguia subir, né, ali de nível naquela empresa, não que ele não é capaz. Muitas vezes as pessoas são capazes sim, mas elas mesmo se sabotam. Por quê? Porque elas se sentem incapazes, porque elas não têm atitude, elas não têm posicionamento. Então, ela geralmente também já entra também a baixa estima, a pessoa já vai ter uma grande baixa estima, porque ele não toma iniciativa, ele não toma decisões, ele depende da opinião de alguém para assim ele ir seguir na vida. Então, dificuldade de se projetar, né? Projetar coisas para o futuro, né? Essa pessoa vai ter uma grande dificuldade de se projetar, né, na sua vida aí profissional, na sua carreira. Outro desafio que a pessoa vai enfrentar para quem tem transtorno de personalidade dependente é a necessidade do outro, né? É aquela pessoa que depende sempre do outro, né? O outro que vai tomar decisões. Vou dar um exemplo bem assim simples. Por exemplo, no casamento. Como eu disse, que geralmente são as mulheres que têm um transtorno de personalidade dependente. Então, no casamento, como que funciona, né? Tem a esposa e tem o marido. Aí ela fica o tempo todo perguntando pro marido, o que você acha de eu cursar tal faculdade? Ai, o que você acha? Sempre ela fica pedindo opinião, ela não tem a posição, assim, ideal daquilo que ela quer, né? Ela quer que ele dá a direção, ou seja, mostra o caminho. Não, vai por esse caminho aqui. Então, a pessoa fica sempre dependente ali do outro.
Então, o que que acontece? No casamento, às vezes o marido vai acabar ficando enfardado dessa situação, né? Porque é muito importante, né, que a mulher ela tenha um posicionamento daquilo que ela quer. A mulher, eu sou muito a favor da mulher ser independente, da mulher ter uma carreira profissional, da mulher trabalhar. Então, geralmente, ela fica o tempo todo ali dependendo da opinião do marido, né? Às vezes o esposo pode até chegar para ela e falar: o que que você acha disso? O que que você acha de eu mudar de emprego? O que que você acha da gente ir embora para outra cidade? Geralmente ela vai: não, você que sabe. Ela nunca tem uma opinião. Então é a necessidade muito grande do outro. E outra desafio, né? Eu vou colocar assim como um desafio, que para quem tem transtorno de personalidade dependente pode enfrentar também, é o medo do abandono. Essas pessoas sentem muito medo de serem abandonadas pelas pessoas que se ocupam delas. O relacionamento, né, para quem tem esse tipo de transtorno, um fim do relacionamento pode trazer muito mal para ela. Por quê? Porque ela depende do outro, né? É como se ela se alimentasse, como se ela precisa do outro para viver, né? Então, e aí ela começa a ter alguns tipos de atitude. Ela faz de tudo para agradar o outro. Como ela tem uma dependência daquela pessoa, o que que ela vai fazer? Ela vai ficar sempre tentando agradar aquela pessoa, né? E tudo que é excesso, né, sobra, né? Então, muitas vezes a atitude dela de tentar agradar o outro para que a pessoa continue ali com ela, porque ela depende daquela pessoa, né? Digamos assim, para viver, para tomar decisões. Então, muitas vezes ela vai ter algumas atitudes muito desagradáveis, né? Com essa dependência que ela tem, ela vai ficar fazendo de tudo, vai ficar bajulando, vai ficar tentando fazer de tudo para agradar. Essas pessoas têm uma grande tendência também de submeter a tudo, ele fica submisso ali do outro, às vezes coisas que não faz bem para a vida dele, mas ele se submete àquilo para poder não perder. Por quê? Por causa do medo do abandono. Ele morre de medo de ser abandonado pelo outro, né? Então isso é muito sério. E outra dificuldade, né, que a pessoa vai ter quem tem transtorno de personalidade dependente, ele evita ficar sozinho, né? Quando essa pessoa se encontra sozinho, sente-se desprotegida, e olha como é sério, e se sente inútil. Ela se sente como se ela fosse um inútil. Então, olha como que isso é sério, né? A pessoa evita, quem tem transtorno de personalidade dependente, é aquela pessoa que evita ficar sozinho, né? Ele se sente desprotegido e ele se sente uma pessoa inútil. Olha como que isso é muito sério, né? A pessoa, né? Eu acredito que todo ser humano, ele tem o seu valor, ele é uma pessoa preciosa, né? Para Deus. Eu lembro uma vez que eu fui na escola dominical, e daí o pastor falou que nós já somos vencedores desde a concepção. E realmente eu concordo, né? Em milhares e milhares ali, né? Nós fomos vencedor, nós fomos lá e conseguimos, né, ser implantada ali no ovulinho da nossa mãe. E hoje nós estamos aqui como na vida, né? Somos seres humanos. Então, aí a pessoa chega num ponto, né? Ele evita ficar sozinho, por quê? Porque ele não, ele se sente inútil, ele se sente desprotegido, ele não tem confiança em si mesmo. Então, isso é muito sério. E eu quero dizer, eu acho que todas as pessoas, vou falar do mundo inteiro, deveria buscar conhecimento sobre os tipos de transtorno, né? São aí mais ou menos 10 tipos de transtorno de personalidade que existe no mundo. Eu acredito que todo mundo deveria tirar pelo menos assim, um tempinho, começar a obter conhecimento nessa área, porque às vezes as pessoas
né, tem algum tipo de atitude e a gente não consegue compreender. E quando a gente procura estudar sobre os transtornos de personalidade, a gente começa a ajudar mais e julgar menos, né? Porque entre ajudar e julgar, geralmente julgar é mais fácil. E às vezes a gente começa a criticar, a falar das pessoas, mas muitas vezes nós não procuramos saber, né? Às vezes a pessoa sofre ali com algum tipo de transtorno de personalidade, muitas vezes, às vezes a gente ir lá e dar as mãos, a gente dá os pés, né? Então nós temos que ter esse conhecimento. Eu falo assim que todo mundo deveria estudar sobre isso para poder ver, né, o ser humano com mais amor, com mais empatia. E geralmente, eu quero frisar algo aqui que é muito importante. Geralmente, quem tem o tipo de transtorno de personalidade dependente, quando ele sai de um relacionamento, né, principalmente conjugal, geralmente ele não fica muito tempo sozinho, ele já vai procurar se relacionar ou casar, namorar, arrumar uma outra pessoa por causa da dependência que ele tem do outro, né? Então, às vezes nós julgamos, eu me incluo também, às vezes alguém que termina um relacionamento, por exemplo, e logo já arruma outro, logo já tá casado de novo, e a gente fala, nossa, fulano mal larga, já tá casado de novo, já casou, nossa. E às vezes a gente julga, mas muitas vezes, né, nós não cabe assim a gente ficar dando diagnóstico, pela pessoa ter esse comportamento que às vezes sai de um relacionamento, já entra no outro, termina aquele, já rapidinho já arruma outro. Não cabe a nós já falar, não, aquele ali tem transtorno de personalidade dependente. Não, gente. Quem tem que diagnosticar isso aí é um profissional na área do transtorno de personalidade. Isso não cabe a nós. A gente tem um conhecimento, a gente vai ter uma base. Mas quem dá o diagnóstico é um profissional, né? Não cabe a nós. Vou falar sobre os sintomas do transtorno de personalidade dependente. O primeiro é necessidade de cuidado. É uma pessoa que necessita o tempo todo de cuidado. É submissão excessiva. Como ela depende do outro, ela vai se submeter a tudo, né? Então é uma pessoa que tem uma submissão excessiva. Você ser submissa é uma coisa, você ter uma submissão excessiva é totalmente diferente. Então, é em excesso a submissão de quem tem um transtorno de personalidade dependente. A terceira, a falta de confiança, não tem confiança em si mesmo. E o quarto sintoma é a falta de independência, né? Não é aquela pessoa que tem atitude, que tem, né, a sua dependência ali, digamos que emocional, né? Para poder tomar as decisões da sua vida. E agora eu vou falar sobre as causas. A primeira, fatores culturais, ou seja, muitas vezes vem da cultura, né? Ali onde a pessoa convive, né? Vê outras pessoas agindo dessa forma e acaba o fator cultural influenciando e a pessoa desenvolve o transtorno de personalidade dependente. E a segunda experiência, iniciativa negativa, principalmente lá na infância, na juventude, na adolescência. A pessoa já começou a iniciar, né, as experiências da vida de uma forma muito negativa. Terceira, uma tendência inata a sentir ansiedade. Geralmente a pessoa já tem, né, essa ansiedade. E o quarto traço característico da família, né? Às vezes alguém da família já tem essa característica, né, do transtorno de personalidade dependente. Com isso, causa, né, no outro também. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer pela atenção, que você possa se inscrever no canal, ficar aí com a gente. Vou estar sempre procurando gravar vídeo falando sobre esses assuntos. Tchau e até o próximo vídeo.